Chegamos na lição de número 8, que vem com o título Experimente o Perdão. É interessante que esta lição, ela nos convida a passar por essa experiência, que é transformadora para o nosso eu. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no capítulo do Evangelho de Mateus, que é conhecido como o capítulo do perdão. Evangelho de Mateus, capítulo 18, vamos ler a partir do versículo 21. Evangelho de Mateus, capítulo 18, vamos ler a partir do versículo 21, que nos diz o seguinte, de acordo com a minha tradução. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim e eu o perdoarei? Até 7 vezes? Jesus lhe disse: Eu não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Portanto, o reino do céu é semelhante a certo rei que quis acertar contas com os seus servos. E começando a acertá-las, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Porém, não tendo ele com o que pagar, ordenou seu senhor que fossem vendidos a ele, e sua mulher e seus filhos, e tudo que ele tinha, e que o pagamento fosse feito. Então o servo se prostrou e o adorou, dizendo: Senhor, tenha paciência comigo, e eu tudo te pagarei. Então, movido de compaixão, o senhor do servo soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, este servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e, lançando mão dele, tomou-o pela garganta, dizendo: Paga-me o que tu me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos seus pés, pediu-lhe, dizendo: Tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. Ele, porém, não quis, antes lançou-o na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que foi feito, entristeceram-se muito e foram contar a seu senhor tudo o que foi feito. Seu senhor, então, chamando-o, disse-lhe: Servo perverso, perdoei-te toda aquela dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? E, indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que ele pagasse tudo o que lhe devia. Assim também, palavras de Jesus, assim também meu Pai Celeste fará convosco, se de coração não perdoardes cada um as ofensas do seu irmão. O capítulo 18 do Evangelho de Mateus trata acerca do perdão. É interessante que nos versículos anteriores do capítulo 18, Jesus ele compara os seus discípulos a uma criança. Na verdade, Cristo pede para que o comportamento dos discípulos fossem como crianças, porque crianças são humildes e muitas vezes em reconhecer que necessitam um dos outros. Também Jesus ele mostra a necessidade da igreja tratar do pecado com o irmão, e também que nós que dizemos que somos filhos de Deus, nós precisamos demonstrar este amor divino. Como? Perdoando as dívidas uns dos outros. E Jesus acaba ilustrando a sua mensagem por meio de uma parábola. Mas é interessante que Pedro, ao ouvir Jesus tratar acerca de como a igreja deveria lidar com o irmão, Pedro, ele lança uma pergunta interessante: Senhor, até quanto eu poderei perdoar o meu irmão no momento em que ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E para você entender estas palavras de Pedro, você precisa
olhar para o contexto em que Pedro vivia. Um dos ensinamentos propagados pelos fariseus era que você poderia perdoar o seu irmão no máximo 3 vezes. A pergunta é: o que levou Pedro, o apóstolo, colocar diante de Cristo 7 vezes em que um cristão, em que um cidadão deveria perdoar o seu inimigo? Porque Pedro, ele queria se destacar. Enquanto os fariseus diziam é apenas 3 vezes, Pedro, ele já coloca o número da perfeição. Porque Pedro queria se destacar dentre os demais. Ele esperava de Cristo um aplauso, um reconhecimento. Mas contrariando, Jesus, ele vai além. Não, Pedro, não apenas 7 vezes. Não, 70 vezes 7. É óbvio que, se você fazer essa multiplicação, são 490. Mas, o que Jesus queria dizer é que este perdão deveria ser dado de uma... Não há uma limitação deste perdão. É algo que é constante. Eu devo perdoar os meus inimigos, aqueles que me perseguem, aqueles que me ofendem. Eu preciso demonstrar o amor de Deus por meio do perdão. Então, não é o que Jesus queria ensinar para Pedro não era uma quantidade exata, olha, no máximo 490 vezes. Não. O que Jesus queria ensinar é que o cristão, a vida de um cristão, o estilo de vida do cristão, o quê? Perdoar. Por quê? É aí que entra a parábola que nós acabamos de ler, aonde conta uma situação de um servo que foi levado diante do rei e ele tinha uma dívida. A Bíblia nos relata que essa dívida era de 10.000 talentos. 10.000 talentos. Se você tentar trazer esse número para a realidade, eu aconselho você não fazer isso para a realidade que nós vivemos. Quanto mais ou menos, qual o valor aproximado? Porque tem a questão da economia, a questão do dólar e etc. Então, mas o que é necessário nós entendermos é que era uma dívida impagável. E a Bíblia diz que este homem, o rei, se moveu de compaixão e perdoou a dívida daquele homem. Mas aquele homem não foi capaz de perdoar a dívida do seu irmão, do seu conservo. Meus queridos, diante de Deus, nós tínhamos uma dívida impagável. Impagável. Não tínhamos como pagar esta dívida, porque nós somos transgressores da lei divina. A Bíblia diz que nós nascemos em pecado, e em pecado concebeu a nossa mãe. Então é uma dívida impagável. O ser humano não tinha como pagar essa dívida. Mas por meio de Cristo, a dívida foi paga. E nós recebemos a graça de Deus. Qual deve ser o nosso papel como cristãos enquanto nós estivermos nessa terra? Perdoar. Aí eu faço uma pergunta para você que me ouve. É fácil perdoar? É fácil demonstrar este amor, o amor de Deus por meio do perdão? A gente só vai conseguir ter este tipo de atitude se nós olharmos para Jesus e por aquilo que ele fez na cruz do Calvário. Reconhecer que por nós mesmos não conseguimos perdoar, mas é por meio da graça, é por meio do Espírito Santo que nós seremos capazes de perdoar a dívida que o nosso irmão tem conosco. Jesus, por meio da oração dominical, a oração modelo, Jesus diz o seguinte:
perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Perdoe, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E após Jesus nos ensinar como nós deveríamos orar, Jesus encerra dizendo: aquele que não perdoa, Deus também não perdoará. Por quê? Porque muitas vezes nós somos egoístas. Nós somos pessoas egoístas. Nós queremos um bem para nós mesmos, mas nós não queremos perdoar o nosso próximo. Então é um desafio. Se nós queremos ser perdoados por Deus, precisamos perdoar o nosso irmão. E tudo isso só ocorrerá por meio da graça de Cristo e também pela atuação do Espírito Santo. Cabe a nós reconhecermos que necessitamos dele, pois Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Eu quero encerrar essa lição, uma lição curta, mas que nos leva a refletir muito acerca do estilo de vida de um cristão. Eu quero encerrar lendo com vocês o que a serva do Senhor nos diz acerca do amor de Deus e também do perdão que nós devemos dar para o nosso próximo, demonstrar para o nosso próximo. Que Cristo, a divina vida, habite em nós e manifeste por nosso intermédio o amor de origem celestial, que irá inspirar esperança no desalentado e levar paz ao coração ferido pelo pecado. Ao nos aproximarmos de Deus, esta é a condição que nos é apresentada logo de início, que, recebendo misericórdia de sua parte, nos disponhamos a revelar aos outros sua graça. Isso ocorrerá por meio do perdão. Que Deus nos dê graça para que venhamos a perdoar principalmente aqueles que nos perseguem. Pois Jesus disse: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Se vocês amam aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Que o Senhor Jesus Cristo nos conceda a sua graça para que venhamos perdoar os nossos inimigos. Vamos orar? Senhor, meu Deus e Pai, ajuda-nos, Senhor, a perdoar os nossos inimigos. Porque, Senhor, muitas vezes nós nos preocupamos com nós mesmos. Muitas vezes, Senhor, queremos dádivas para nós. Queremos misericórdia para nós. Mas muitas vezes não queremos, Senhor, compartilhar esta graça, esta misericórdia com o nosso irmão. Muitas vezes, Senhor, temos sido intolerantes com o pecado, com os pecados dos nossos irmãos. E muitas vezes tolerantes com os nossos pecados. Ah, Senhor, tenha misericórdia de nós. Derrame sua graça na nossa vida, Senhor. E ajuda-nos, Senhor, a demonstrar este amor por meio do perdão. Porque é somente o perdão que nos liberta. Como disse certa vez o pai da igreja, Tertuliano, se nós queremos ser felizes por um instante, vingue-se. Mas se queremos ser felizes pelo resto da nossa vida, perdoe. Ó Pai, queremos, Senhor Deus, ao olhar para o Teu Filho, ser preenchidos por este amor e compartilhar este amor com os nossos irmãos da fé e também com todos aqueles que nos cercam. Por favor, eu te peço que esta obra do Teu Espírito possa ocorrer em nossa vida. Eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que o Senhor te abençoe, meu jovem, e eu te espero no próximo estudo da lição da Escola Sabatina, que vem com o título Metanoia. Bem-vindo à renovação da sua mente.